Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia que se finda, até aqui nos sustentou o Senhor, né? A Bíblia diz que a vida é um conto ligeiro, é como uma neblina que logo se dissipa. O Senhor é eterno, né? De geração em geração, Ele não muda. Ele continua rico em misericórdia e benignidade. Mas Ele nos concede o Filho amado para não amoldarmos segundo o padrão deste mundo. E justamente pela desobediência daqueles que o rejeitam, vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas, né? Os dias de Chilém, né? Que é os dias de vingança, da onde ele exerce o direito, a justiça, né? Ele não age na parcialidade, ele age segundo a imparcialidade. E ele galardoa a cada um segundo as suas atitudes, quer sejam boas, quer sejam más. E muitos dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás. E muitos estão contemplando, né, a colheita, os tempos de indignação, né, porque a Bíblia fala ali da rainha Vasti, né, quando ela desobedeceu ao rei, não se apresentando diante dos convidados. Houve um momento ali de indignação do rei. A Bíblia diz que ele, depois que tudo passou, né, onde ele destituiu a rainha e elegeu a rainha Esther, Hadassa, a Bíblia diz que ele nem se lembrava do que havia acontecido, né? Momentos de ira, onde um momento onde ele não se lembrava, né, do que havia acontecido. Assim, aos tempos de indignação do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, são tempos de galardão, né? Para alguns é como um prêmio, né? E para outros é como um castigo. Aqueles que amaram o prêmio da injustiça, né? Trocou a verdade, como ele nos disse na mensagem anterior. É um risco aqueles que falam aquilo que Deus não falou, né? E quando Deus se revela, acaba se sendo pego como mentiroso, porque contradiz, né? Deus, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Por isso que nós temos que andar segundo o Espírito Santo, porque a carne é fraca, a carne não consegue se alcançar, né, o elo da perfeição. Os seus frutos acabam sendo obras infrutíferas do ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Cabe a nós sujeitar-vos a Cristo, né, que o temor é o princípio da sabedoria, e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E o entendimento é desviar do mal, é resistir ao diabo, como a palavra diz. Cabe a ti dominar o mal, né? Não se deis vencido pelo mal, mas antes sujeitai-vos ao bem e odiai ao mal, apegai-vos ao bem e odiai o mal. Assim, quando nós perseveramos, segundo o Espírito Santo, nós perseveramos nas boas obras, exercendo o direito, os atos de justiça, o linho fino, a veste dos santos, no qual nós perseveramos anunciando o Evangelho,
fundamento lançado, do qual é como um homem sensato que cava sobre a areia até encontrar a rocha e edifica sua casa, e ela persevera. Já o insensato é aquele que constrói sobre a areia, e quando vem as lutas, as tempestades, grande é a queda. Porque Deus, assim como Ele governa através de Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele diz, né, a porta do inferno não prevalecerá contra a sua igreja. Nós perseveramos não como uma mente cauterizada daqueles que negaram 3 vezes, negaram o Pai, negaram o Filho, negaram o Espírito Santo, e tem a marca em sua testa da mente cauterizada. Nós seguimos segundo a mente de Cristo, da qual nós perseveramos, glorificando a Deus através do Espírito de Cristo, como culto de ação de graça, segundo as atitudes que o Pai nos conhece, e Ele sabe que só podem ser produzidas as boas obras, as obras frutíferas, ter as virtudes que agradam a Ele, a retidão, a sinceridade, o temor, que é o princípio da sabedoria, desviando do mal, que é o entendimento, andando em retidão, em sinceridade. Ele vê que há perseverança em nós, e nós perseveramos dia após dia, não amoldando segundo o padrão deste mundo, mas sendo renovados segundo a força do Espírito Santo, sua força e o seu poder. Palavras meramente humanas, destituídas da sabedoria do alto, não têm valor algum no alto, né? Já aqueles que perseveram segundo a sabedoria pura e fina, refinada do alto, segue segundo o entendimento, que é desviar do mal, segue como um aroma agradável, exalando como um sacrifício através da obediência, exalando um bom perfume em Cristo, do qual nós perseveramos dia após dia. Mas muitos, pela desobediência, muitos por rejeitar aquele único sacrifício ali na cruz, o elo da perfeição, o unigênito, o único que nos adota, o mediador que nos adota como filhos, porque se estás no mundo, se buscais outros deuses, está como filho bastardo, mas aqueles que buscam a Cristo, está como filho adotivo. Ele é um irmão, e aquele que faz a sua vontade, ele ainda é um amigo na diversidade. E nós perseveramos dia após dia, não segundo a nossa própria vontade, não apacetando a si mesmo, mas esvaziando a si mesmo, carregando a cruz, crucificando as paixões da carne na cruz, carregando a cruz e seguindo a Jesus, porque ninguém é maior do que o seu mestre. Todo aquele que persevera, ele tem um espírito humilde, e Deus concede graça aos humildes e se opõe aos arrogantes. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo o Espírito Santo nos direciona, porque Ele é aquele que firma os nossos passos, os nossos joelhos, e nós perseveramos dia após dia, porque segundo a fé do autor e consumador, Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores, porque Ele venceu o mundo, e Ele diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E todo aquele que persevera segundo o seu Espírito é vencedor em Cristo Jesus, porque o que está em nós
é maior do que o que está no mundo. E nós andamos segundo as suas atitudes, não com joelhos vacilantes, não andamos, andamos em retidão, o espírito reto e inabalável, não desviamos nem para a direita e nem para a esquerda. E a Bíblia diz, né, que aqueles que perseveram, os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. E 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Cabe a cada um perseverar segundo as boas obras em Cristo, porque aquele que semeia em espírito colhe para a salvação, a vida eterna. Nós almejamos não aquilo que é terreno, mas sim aquilo que é do alto, as ruas de ouro e os muros de cristais, algo que a mente nunca imaginou, os olhos nunca contemplaram, mas nós já tomamos posse pela fé. E em mais um dia perseverantes, em vigilância, em oração, porque os dias são maus, dias de apostasias, dias de esfriamento, dias de ira do Cordeiro. Ele está no centro do trono, de pé, como quem pisa uva nos lagares. São os dias de grande tribulação, né? Dias que a Bíblia diz que aqueles que o rejeitaram, aqueles que Israel que não alcançou a justiça, será motivo de vergonha para todos os povos e nações, porque é tempo da plenitude dos gentios. É como se Deus agora fosse um período onde Deus traz o seu galardão a eles, a recompensa, daqueles que se oporam à sua verdade, aqueles que rejeitaram, aquele que ele disse quando eles os apedrejavam, eles diziam: por quais destas obras vós quereis me lapidar? E eles diziam: por nenhuma delas, porque tu, sendo um homem simples, passando pelo próprio Deus, e por curar ao sábado. E justamente por curar ao sábado, ele alcançou a ressurreição excelente, através daquele espetáculo na cruz. Como disse, eu era o princípio, eu estive morto e estou vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia e conquistou, herdou tudo do Pai. E ele, através da submissão do coração, da obediência ao Pai, nós somos gratos porque ele bebeu daquele cálice, porque ele disse: Pai, que se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. Assim nós perseveramos não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade do Espírito Santo, vigilantes em oração, porque são os tempos de apostasia, de esfriamento. Filhinhos, por que dormes? Já é a derradeira hora. E assim, em mais um dia, vigilantes, porque daquele dia e daquela hora, somente o Pai sabe, nem o Filho e nem os anjos, que um é que planta e o outro é que colhe. Mas nós sabemos que o Filho está organizando tudo, está preparando o povo bem disposto, que o adora em espírito e em verdade, unido num só propósito, num só coração, para alcançar as mansões celestiais. E nós somos daqueles que perseveramos e anunciamos a verdade, da qual é possível de nos salvar e prolongar os nossos dias, enquanto aqui o Senhor permitir o nosso fôlego de vida. Final de dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija.
Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.